Olá, sou Derlan Crespo, advogado, professor universitário e tenho uma trajetória dedicada à ciência criminal, como advogado e como professor e também na militância. E a minha dedicação maior em termos acadêmicos e científicos é na criminologia e na filosofia do direito também, fazendo aí um passeio nos conhecimentos da história e da psicologia, porque há uma necessidade de fazer uma análise histórica sobre as relações sociais e também os modelos de poder político e também sobre a questão do comportamento humano. O objetivo desse vídeo é fazer uma reflexão muito breve sobre o ativismo judicial, tendo em vista o que vem acontecendo recentemente no Brasil. Eu fiz dias atrás uma live, que é uma ferramenta da mídia social, e eu fiz uma apresentação visando uma provocação sobre esse tema. E aí o vídeo é justamente para deixar registrado e vai para o meu canal do YouTube. Também tem no meu blog os tópicos sobre o ativismo judicial. O tema central, a questão principal é fazer um destaque que esse tema, o ativismo judicial, está totalmente vinculado à trajetória histórica da sociedade ocidental. Por quê? Nós tivemos final do século XVII, século XVIII, e aí principalmente com a figura do rei Luís XIV na França, o instituto da monarquia absoluta, né? O absolutismo, o totalitarismo, que era o poder centralizado na mão do rei, no poder que era exercido sem uma divisão ou delegação de poderes. A famosa frase "L'État c'est moi", o Estado sou eu, e portanto foi um marco aí na nossa história que serve como referência para justamente fazer uma contraposição também histórica, que foi o surgimento da República e da democracia a partir da ideia de um Estado que representa os interesses do povo, ou seja, na monarquia absoluta você tem o poder centralizado, o poder emanando do rei, e a partir da modernidade, século XVIII, com a Revolução Francesa, a Revolução norte-americana, né, das colônias norte-americanas com relação ao reino inglês, nós temos aí a concepção do poder emanando do povo e o Estado, a figura do Estado representando os interesses do povo. E a partir do século XX nós temos o desenvolvimento de uma democracia republicana, então uma configuração completamente diferente, mas o século XX também representou os conflitos internacionais e também o modelo ditatorial de vários países, inclusive no Brasil, né? Na prática começou com Getúlio Vargas em 30 e depois em 64 com um golpe militar que instituiu a ditadura ou o regime militar para alguns. E o ativismo judicial diz respeito àquilo que Montesquieu chamou a atenção no que diz respeito à atuação do Estado, ou seja, a partir de poderes, esses poderes separados. Porém, o que se percebe é que os estados republicanos, que se exercem a partir da democracia, possuem a lei como limite não só do Estado, mas também, obviamente, do próprio cidadão, como um regramento das relações sociais, das relações humanas e dos próprios poderes. Porém, o que vem sendo discutido atualmente por conta do exercício do poder do presidente Jair Bolsonaro aqui no Brasil é digamos assim, contundência dos interesses do presidente sobre
os poderes exercidos pelo legislativo e pelo judiciário. E nesse sentido, o judiciário tenta, a partir da provocação feita, demonstrar que existe limite dos poderes e executivo e legislativo no caso. E, portanto, quando é provocado por entidades, é manifestada uma opinião no processo, uma decisão. Primeiro cai um ministro que apresenta a sua decisão monocrática e depois vai ao plenário para que seja decidido pelo colegiado. Mas a interferência do Poder Judiciário é no sentido de garantir as normas constitucionais. Então, se o Poder Executivo, a partir do Presidente da República, atua ferindo uma norma constitucional, o Poder Judiciário, quando é provocado, ele decide a favor, garantindo a Constituição, como guardião da Constituição. E o Legislativo da mesma forma, quando se apresenta uma lei, quando ela entra em vigência e ela fere a Constituição, então pode ser declarada a sua inconstitucionalidade numa ação de inconstitucionalidade. Portanto, o ativismo nada mais é do que uma característica fundamental da República, em que os poderes atuam sempre visando o bem comum. Nesse sentido, as entidades representativas de categorias atuam como protagonistas também, então também são ativistas. O exercício do direito de buscar a tutela judicial, não só para um direito individual, mas também para o direito coletivo, visando garantir a Constituição sempre, e mesmo que diga respeito a uma medida, alguma decisão do Presidente da República ou uma lei que é publicada e entra em vigência e que fere direitos e valores constitucionais. Portanto, a República ela possibilita justamente isso. Essa divisão dos poderes é fundamental, mas há limites. E cabe ao judiciário, como órgão jurisdicional, decidir quando o Poder Executivo ou Legislativo excede o seu poder e, assim, ferindo a Constituição, cabe ao STF garantir que essa violação seja interrompida e, portanto, prevalecendo os direitos previstos na Constituição, que são valores e princípios fundamentais, e também o interesse da sociedade. É isso, esse vídeo vai para o meu canal do YouTube e o objetivo é fazer um esclarecimento muito breve e, portanto, lembrar que nós temos que respeitar a República e a democracia e, portanto, o Estado de Direito é a base da nossa sociedade. Ok? Até a próxima e faça uma pesquisa lá no YouTube, no meu canal Aderlan Crespo, e também no blog. Eu tenho um blog que faço publicações de artigos na área da filosofia e da política e também na área da criminologia e das ciências criminais. Até a próxima. Obrigado.